Semana J+. Oferecimento WestZap West Rock. Mande um oi agora mesmo. Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. Polícia prende dupla acusada de matar e roubar o radialista Paulo Ricardo Ferreira. O Coletivo Santa Cruz vai transportar alunos à rede municipal até o fim do ano mediante acordo com o Ministério Público. Definido o calendário das eleições suplementares em Canoinhas. Mais 3 réus da Pater Filho fizeram um acordo de colaboração premiada. E ainda o drama de quem sofre de fibromialgia. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente! As convenções partidárias terminaram nesta sexta-feira e agora somente pode haver desistências ou substituições. Mas os partidos não podem apresentar novos candidatos. No cenário nacional, apareceram mais 4 candidaturas. O PCB lançou Sofia Manzano como candidata a presidente. O Novo oficializou a candidatura de Felipe Dávila. Já o PTB anunciou Roberto Jefferson como candidato a presidente. O Partido Democracia Cristã oficializou José Maria Emael como candidato da legenda. Será a 6ª vez que Emael concorrerá ao cargo de presidente. Já no caso do governo de Santa Catarina, nesta semana o Jorginho Melo foi confirmado como candidato a governador pelo PL. Em chapa pura, Leandro Brugnago foi definido como candidato a governador pelo Partido da Causa Operária, PCO, com Jair Fernandes de Aguiar como vice. O PSDB de Santa Catarina também fez convenção nesta semana e decidiu indicar Dalírio Beber como vice de Esperidião Amin do Progressistas. Agora, os partidos têm até o dia 15 para registrar as candidaturas. Dia 16 começa a campanha. Nesta semana também, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina definiu as regras para as eleições suplementares para prefeito e vice de Canoinhas. Vamos conferir as datas, então. As convenções devem começar já agora na quarta-feira, dia 10 de agosto, e seguem até o dia 15 de agosto. As candidaturas têm de ser registradas até o dia 22 de agosto. A propaganda geral começa em 23 de agosto e o horário eleitoral gratuito vai de 7 a 28 de outubro. A eleição está confirmada, então, para o dia 30 de outubro, junto com o eventual segundo turno. Pois é, e aí a grande questão é, quem serão os candidatos a prefeito? O fato de as convenções estarem em uma data muito apertada, quer dizer, apenas poucos dias para se fazer, vai começar na próxima quarta e na segunda-feira os partidos já têm que apresentar os seus candidatos, né? Isso vai certamente prejudicar as negociações entre partidos, o que, creio eu, vai dar um número recorde de candidatos. Quem já se apresentou? Por exemplo, o Partido Liberal, o PL, disse que tem 4 nomes para lançar. O Mário Erzinger, Maurício Zimmermann, Zerici Dreyer e também o nome do Gil Baiano. O Gil Baiano é vereador, o Maurício é vereador, e tudo bem deles se candidatarem, mas ainda há aí uma dúvida se o Coronel Mário e a Zerici, que são secretários do governo do Godoy, eles podem se candidatar ou não. Por isso que foram lançados esses 4 nomes, mas a ideia é que o partido tenha apenas um nome, né, de candidato a prefeito, que pode ser aí o Gil Baiano. A gente tem ainda o nome do William Godoy, que é candidato à reeleição, não à reeleição, mas à continuidade, já que ele está como prefeito em exercício, né, pelo PSD. A Juliana Maciel já confirmou que é candidata a prefeita pelo PSDB. O Marcos Romer estuda também lançar candidatura pelo Podemos. O Ivan Kraus já disse que é candidato pelo Progressistas. O Nilson Souza é uma incógnita dentro do PT, porque o partido analisa outros nomes e deve ou bater chapa ou chegar já com uma chapa de consenso na convenção. O Wilson Pereira e a Zerilda Lemos disputam a vaga do MDB, mas também dizem que deve haver consenso. Aí, somando todas essas possibilidades aí, a gente tem pelo menos neste momento 7 pré-candidatos à prefeitura. Se os 7 forem, é um número recorde das últimas décadas aqui em Canoinhas em termos de candidatura à eleição. Mas essa, claro, é uma eleição extraordinária, suplementar, por apenas 2 anos, e que, claro, não se espera nada de convencional aí pela frente, né? E depois do Adelmo Alberti, o Claudinei Ribeiro, pelo menos mais 3 presos na 7ª fase da Operação Entre Pater Filho, fizeram um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Os 3 já estão soltos. Claudinei já estava preso na 4ª fase da operação, mas já foi solto, e Alberti é o único colaborador que segue preso. Pai e filho, o Wilson e o Rodrigo Damos, do Coletivo Santa Cruz, assinaram um acordo de colaboração premiada, logo na primeira semana depois das prisões ocorridas em 29 de março.
o acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público e o Wilson impôs a ele, na condição de um dos representantes legais da empresa Transportes e Fretamento Santa Cruz, a obrigação de devolver R$4,5 milhões aos cofres do município por meio de prestação de serviço. Seria o representativo de 38% do excesso de cobrança dos serviços, deduzidos os impostos de 17%. Até essa semana, nada tinha sido acertado entre o município e a Transportes Santa Cruz, o município inclusive chegou a adiar a retomada das aulas no segundo semestre em escolas que dependem de transporte. A princípio havia ali apenas um acordo para entregar R$500 mil, convertidos em transportes de 2 linhas pelo prazo de 24 meses contados da homologação do acordo, ficando o saldo para ser tratado em composição com o município de Canoinhas adiante. Pois bem, essa semana o município viveu um verdadeiro drama aqui, porque eles não tinham interessados em transportar os alunos da rede municipal. A licitação praticamente foi quase que totalmente fracassada na sexta-feira da semana passada. E aí a Câmara de Vereadores começou a questionar por que, se há um acordo, não se cumpre entre o Santa Cruz e o município. E aí o município foi atrás, chamou o Ministério Público e, num acerto, então, nessa semana ficou liberado aí, não exatamente um valor, mas a questão de que o Santa Cruz vai transportar todos os alunos da rede municipal de ensino até o final do ano, mediante esse acordo com o Ministério Público. Como eu disse, falta ainda a gente entender quanto em valores será convertido, né, esse transporte e o quanto o coletivo vai abater a dívida que ele tem agora com o município por conta desse acordo de delação premiada. Resumindo, a boa notícia é que os alunos voltam a ter transporte escolar na rede municipal de ensino de Canoinhas a partir da próxima semana. Agora, seja qual for a suposta condenação do Wilson Dams, ele não poderá cumprir mais que 7 anos de prisão. Já no caso de acordo assinado pelo Rodrigo, filho dele, a despeito da possível pena imposta, ele não pode ultrapassar 9 anos de cadeia. Já no caso do Diogo Seidel, ex-secretário de administração de Canoinhas, a pena imposta depois da colaboração premiada, selada em 28 de abril, é de 2 anos de serviços comunitários com 10 horas semanais. Para além disso, o acordo de colaboração estabeleceu pena de reclusão máxima não superior a 8 anos. Ele foi solto em 30 de junho e busca, inclusive, ser reintegrado ao quadro de funcionários efetivos da Prefeitura de Canoinhas. Uma sindicância interna foi instaurada para analisar sua conduta e pode concluir pela sua exoneração. O vereador de Mafra, Jonas Raide, de 42 anos, sofreu um acidente na quinta-feira e está internado na UTI do Hospital São Vicente de Paulo. Ele sofreu um acidente envolvendo uma retroescavadeira. Ele estaria trabalhando sozinho em uma propriedade na localidade de Buteados Taborda, quando a retroescavadeira caiu prensando seu tórax. Ele ainda conseguiu ir até uma propriedade vizinha, onde pediu socorro. Ele passou por uma cirurgia e, segundo familiares, seu quadro é estável. Diácono será ordenado sacerdote neste sábado em Canoinhas e ainda a radialista teria sido morto por ladrões, aponta a polícia. Nós voltamos logo depois do intervalo. O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos, mudar, buscar novas formas de ver o mundo, trocar padrões por experiências. E independente da época, ser você mesmo. Retro. Faça sua época. Os óculos e armações retrô você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canoinhas, Santa Catarina. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente.
Fabrício dos Santos, de 20 anos, e João Vitor Souza, de 21 anos, sabiam que a polícia tinha identificado eles como assassinos do radialista Paulo Ricardo Ferreira, morto com golpes de pedra na cabeça aos 34 anos no último dia 24 de julho. Eles foram presos na quarta-feira. Conforme o delegado Darcy Nadal Júnior, que coordena o inquérito, contou ao J+, os dois guardaram provas como a roupa que usavam no dia do crime. O boné de um deles foi jogado em cima da casa. Ouça outros detalhes que conta aí o delegado. O Paulo Ricardo estava no lugar errado na hora errada. Ele saiu do 408, foi brevemente na Ideal Conveniência. Da Ideal Conveniência ele saiu pela 13 de maio sentido Getúlio Vargas. Da Getúlio Vargas ele subiu sentido Banco Itaú. Ali no sinal do Itaú ele virou para a Praça Lauro Miller, estacionou o carro e ficou no banco da praça. Sozinho. Durante esse tempo que ele estava no banco da praça, os dois autores saíram da Boate Cine e estavam perambulando pelo centro. Eles estavam perambulando pelo centro, certamente em busca de alguma vítima para crime patrimonial, porque, ao menos com relação a furtos, eles já são conhecidos ali no bairro Piedade, e acabaram encontrando o Paulo Ricardo ali. Agora, não é possível determinar ainda se ele foi coagido naquele momento para entrar no carro, ou se voluntariamente ele entrou no carro dando carona para eles, por exemplo. Não existe imagem disso? Não, existe imagem deles entrando, mas a imagem é um pouco distante. E assim, você não, pela imagem não tem como saber o que eles falaram, né? O que eles conversaram. Porque eles ficaram ali alguns minutos conversando. O Paulo Ricardo sentado e eles em pé. Então a gente não consegue definir isso. E os dois ficaram em silêncio no interrogatório. Eles poderiam aclarar, né? Então esses detalhes, não é que a gente não quer revelar, é que talvez esses detalhes nunca surjam, né? Porque infelizmente não tem nenhuma testemunha presencial, a câmera ela acaba captando imagem, né? Não vai captar áudio. E se captasse estava muito longe, né? Essa é uma câmera do outro lado da rua, por exemplo. Então a gente não sabe se ele foi voluntariamente ou se ele foi coagido mediante grave ameaça. Mas o certo é que depois que eles saíram dali, eles já desceram, chegaram na farmácia São João, viraram à esquerda, sentido Futurama, furaram o sinal do Futurama, foram sentido Corpo de Bombeiros, a partir dali viraram sentido Batalhão e seguiram direto para o Parque de Exposições. Entraram no Parque de Exposições pelo portão da frente, foram até o fundo do Parque de Exposições. Ali no Parque de Exposições nós temos também imagens de câmeras de segurança, mas o local, principalmente o fundo, ele não é iluminado, então você pega só vulto. O que é possível definir é o momento que o carro é incendiado, porque ele faz o clarão, né, que é por volta das 4h20, 4h30 da manhã, teria que conferir, né, salvo engano. Mas daí a partir desse momento eles fogem. Então eles ou já agrediram a vítima dentro do carro e terminaram de matar ali no Parque de Exposições, o que é mais provável e a razão pela qual eles queimaram o veículo, porque pelas lesões dá a entender que teria mais sangue do que o que tinha no local. Então é possível que parte desses vestígios estivessem dentro do veículo e veículo que eles queimaram. A questão patrimonial está bem clara porque eles subtraíram o celular, cartão de crédito, certa quantia de dinheiro que ele tinha ali, e também iam subtrair a câmera fotográfica que ele tinha. Se eles não tivessem intento de subtrair a câmera fotográfica, teriam queimado junto com o carro. Eles tiraram a câmera de dentro do veículo, colocaram no gramado ali em cima do barranco e, talvez no desespero, a hora que incendiou o veículo, não esperavam que fosse tão rápido, eles foram e, como era escuro, esqueceram a câmera. Então a câmera seria levada também. O celular nós logramos êxito em identificar e apreender o celular da vítima, recuperamos. Então basicamente é isso que temos até o momento. Agora, quinta-feira, o Fabrício e o João Vitor passaram por audiência de custódia. Os dois estão recolhidos no Presídio Regional de Canoinhas, onde seguem à disposição da Justiça. O suposto receptador do telefone celular do Paulinho, que foi roubado do Paulinho, foi solto ainda na quarta-feira. Ele responderá à acusação de receptação de produto furtado ou roubado, inicialmente em liberdade. Uma briga terminou com um homem ferido e um carro depredado na madrugada de domingo na rua Getúlio Vargas, no centro de Canoinhas. A briga envolveu várias pessoas e um segundo veículo. Antes de o Peugeot do homem ferido ser depredado, ocorre troca de socos entre várias pessoas e uma delas, ao ser atingida no rosto, cai na calçada. Na sequência, o motorista de um carro branco que aparece no vídeo deixa o local. Repentinamente, outro homem joga uma pedra que não atinge o carro. Só então, o Peugeot é depredado. A comunidade católica canoinhense está em festa. O diácono Johnny Cavalheiro será ordenado neste sábado em Canoinhas.
Pela primeira vez em 10 anos, a paróquia Santa Cruz de Canoinhas ordena um sacerdote, o diácono Johnny Ronaldo Cavalheiro, que foi ordenado diácono no dia 6 de fevereiro deste ano. O fato da gente celebrar a Eucaristia, ser o padre, a gente faz memória daquilo que aconteceu, perpetuando isso na igreja e pelo tempo afora. É isso que concretiza ainda mais aquilo que Jesus pediu, né? Em memória de mim. O processo para a formação de um sacerdote leva em torno de 9 anos. Tudo começa com o propedêutico, que é um período de discernimento vocacional. Depois disso, o seminarista passa pela formação de filosofia e teologia. Depois, um estágio pastoral. No caso do Johnny, esse estágio aconteceu aqui na paróquia Santa Cruz de Canoinhas. Na sequência, o seminarista é ordenado diácono, que é o primeiro grau da ordem, para depois ser ordenado sacerdote. Não é uma formatura, não é um grau de colação que a gente recebe como um bacharel, não é isso, né? O fato da ordenação implica um serviço, por isso que é feito na comunidade, por isso que tem a autoridade da igreja, não é um cargo, mas é um serviço. Então, como padre, a gente tem muito mais, amplia muito mais o campo pastoral. A paróquia organizou uma semana especial para se preparar para a celebração onde, pelas mãos de Dom Cleocir Bonetti, bispo da Diocese de Caçador, ele receberá a ordenação sacerdotal. A missa de abertura do mês vocacional aconteceu nesta segunda-feira e foi presidida pelo padre Marlon, pároco de Major Vieira. Com certeza, a possibilidade de nós contemplarmos alguém que dá o seu sim, assume a sua missão, é causa de muita alegria, né? E a comunidade toda, a nossa diocese também, se alegra pela ordenação do diácono Johnny. Os últimos padres ordenados em Canoinhas foram Fábio Rensch e Paulo Pozonski em junho de 2011. E a última ordenação sacerdotal da Diocese de Caçador aconteceu em Três Barras há 5 anos. Na ocasião, recebia o sacramento da ordem o padre André Juliano de Souza, que faleceu no ano passado aos 34 anos, vítima da Covid-19. Quando nós percebemos esse testemunho, esse sinal da graça de Deus, é exatamente uma fonte de novas vocações. A missa de ordenação acontece neste sábado às 10 horas da manhã. No dia seguinte, Johnny celebra a primeira missa na Igreja São Lourenço, na comunidade de Arroios, berço de sua família. Vamos aproveitar os tempos e viver a graça do momento. Claro que eu ainda continuo um tempo aqui em Canoinhas, mas não é para sempre, né? As mudanças acontecem e, como eu disse, o serviço ele também é necessário. O campo pastoral é muito amplo em toda a nossa diocese, em toda a nossa região. Alunos das escolas Frei Menandro Campos e do CAIC de Três Barras participaram durante 2 dias de palestras voltadas para a conscientização da violência contra a mulher em Três Barras. Teve início em todo o Brasil a campanha Agosto Lilás, que trata do enfrentamento à violência doméstica e familiar praticada contra mulheres, justamente no mês em que a Lei Maria da Penha completa 16 anos de criação. Por que existe uma Lei Maria da Penha? Né? Por que nós chegamos, enquanto sociedade, a ter a necessidade de criar uma lei, né, para qualificar essas questões de violência contra as mulheres? Por que chegamos até aqui? Né? Então, o fato da gente ter chegado até aqui e ter feito uma lei, talvez ainda não se apresente enquanto suficiente. Aí vem os pressupostos éticos que eu gosto sempre de apresentar, né, a partir de um filósofo brasileiro que chama Renato Janine Ribeiro. A ética está acima da lei. A ética é mais importante que a lei. Para o convívio social, cumprindo a lei, ok, a gente vai viver bem. Mas a ética exige que eu cumpra a lei porque eu me preocupo com a outra pessoa. Durante 2 dias, alunos das escolas Frei Menandro Campos e CAIC participam de palestras com temas voltados à conscientização da violência contra a mulher, que infelizmente coleciona altos índices na região. Policiais militares de Canoinhas acompanham mais de 120 medidas protetivas que foram delegadas, né, pela Polícia Civil, aí, pelo Fórum, e elas acompanham essas mulheres que são vítimas. Então é uma realidade, sim. Precisamos educar nossas meninas e nossos meninos, porque há situações em que a criança ela vê o pai batendo na mãe e acha que isso é normal e vai levar isso para a vida dela. Então estarão reproduzindo. E na contrapartida, a mulher acha que é normal também apanhar. Então, atingir o nosso público, os nossos jovens, as nossas crianças, é importantíssimo para eles verem que isso não é normal. Possivelmente que nós pertencemos a gerações que
cresceram dentro de ambientes patriarcais, né? Onde o patriarcado, onde o machismo eram cotidianos, né? Culturais, eu diria até. E quando a gente fala culturais, dá a impressão que isso não muda, né? Dá a impressão, não, então agora isso aqui existe porque é cultural. Muito pelo contrário, né? A cultura está sempre em mudança, ela é dinâmica. E ela não é estática. Então, se ela é dinâmica, a gente pode mexer sim, a gente pode conversar sim, para evitar que situações assim ocorram. Durante o mês de agosto, diversas atividades ligadas ao tema continuam acontecendo nas escolas. Já estão nas ruas os recenseadores do Censo 2022. O IBGE estima visitar 92 mil residências na região de Canoinhas. O Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Feito pela última vez em 2010, o levantamento nacional estará na 13ª edição, que deveria ter sido realizada há 2 anos, mas acabou prorrogada por conta da pandemia de coronavírus. A partir de hoje, 49 recenseadores estarão visitando as mais de 20 mil residências que existem no município de Canoinhas. Nesta edição do censo, esses profissionais possuem um método para serem identificados, evitando assim possíveis fraudes. Então, todos os recenseadores obrigatoriamente vão estar trajando o colete, o crachá do IBGE. Eles terão o crachá onde vai ter o QR Code ali que direciona já para o site respondendo.ibge.gov.br. Então, nesse site, a pessoa pode, digitando a matrícula, o RG ou o CPF do entrevistador, vai poder consultar se é realmente a pessoa que trabalha no IBGE, vai ver a foto da pessoa que está lá também no site do IBGE, ali nesse site respondendo.ibge.gov.br, e confirmar, ter a segurança se realmente é um entrevistador do IBGE. Em Santa Catarina, são em torno de 2.400.000 domicílios a serem visitados e um contingente de cerca de 7.400.000 habitantes a serem recenseados. A nossa agência aqui de Canoinhas atende 11 municípios, então passar um panorama assim desses 11 municípios que a gente atende, a gente tem 226 pessoas contratadas para fazer esse trabalho, recenseadores que vão fazer a coleta para a gente. É uma estimativa aí de 252.770 habitantes nesses 11 municípios aqui do Planalto Norte, cerca aí de 92.800 domicílios que serão visitados somente aqui na região. A coleta de dados acontece até o dia 31 de outubro e com os dados serão norteadas atividades públicas e privadas. Toda a informação que o censo produz em nível de bairro, nível de localidade e por questão de faixa etária, tudo mais. Então, de repente, uma localidade ali que tem bastante crianças e não tem uma creche. É o momento de, através dos dados do censo, poder ser identificado que lá tem realmente bastante crianças, não tem a creche, tem essa demanda. Então, eu acho que é extremamente importante para a população responder o censo para ajudar a localidade. Os resultados preliminares relacionados ao tamanho da população por município deverão ser publicados em 30 de dezembro deste ano. Um problema muito sério, precisa de mais atenção: a fibromialgia. Pois a fibromialgia é uma doença que já há muito tempo, vamos dizer assim, já é presente na vida, né, principalmente dos pacientes que hoje relatam sobre a fibromialgia, né, que eu fui diagnosticada em 2007. Mas a fibromialgia, ela tem poucos estudos ainda, por ela não ter uma causa específica, então dificulta muito saber o porquê que a pessoa é portadora da fibromialgia. E a fibromialgia, ela está em estudo, como eu falei, e é uma doença que hoje já mostra que não é reumatológica e não é muscular, e sim neurológica. Então, estudos que estão sendo feitos, publicações novas, recentes, mostra isso. Esta reportagem completa, esse bate-papo que o Luiz Felipe teve com as pacientes, você assiste neste domingo aqui na J+. Excelente semana, até a próxima.